Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal, que a paz esteja com vocês. Hoje, vamos embarcar numa jornada inspiradora, mergulhando na vida de uma das figuras mais cativantes da Bíblia. José, a história dele é uma verdadeira montanha-russa de emoções, cheia de reviravoltas, mas acima de tudo, é uma poderosa lição sobre fé, perdão e o incrível poder dos sonhos. Vamos começar no início. José era o 11º filho de Jacó, mas era, sem dúvida, o favorito. Nascido na velhice de seu pai, de sua amada esposa Raquel, José era o filho da promessa, o brilho nos olhos de Jacó, para demonstrar esse amor especial. Jacó deu a José um presente que mudaria sua vida para sempre, uma túnica magnífica, de várias cores. Imaginem só, numa época em que as roupas eram simples e funcionais, essa túnica era um símbolo de status, de honra. Era como se Jacó estivesse dizendo ao mundo: "Este é meu filho amado, em quem tenho grande prazer." Mas essa demonstração de favoritismo não passou despercebida. Para os seus 10 irmãos mais velhos, aquela túnica colorida era como um lembrete constante de que eles não eram o favorito. O ciúme começou a crescer em seus corações como uma erva daninha, envenenando a relação familiar. Eles viam José não como um irmão, mas como um rival. E para complicar ainda mais as coisas, José tinha um dom extraordinário, um dom que vinha diretamente de Deus. Ele era um sonhador. E não eram sonhos comuns, como aqueles que esquecemos ao acordar. Os sonhos de José eram vívidos, proféticos. Eles revelavam vislumbres do futuro. Num desses sonhos, ele viu a si mesmo e seus irmãos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante do dele. Como vocês podem imaginar, quando ele contou isso aos irmãos, a reação não foi nada boa. "O quê? Você acha que vai reinar sobre nós? Que vamos nos curvar a você?" eles disseram, com desprezo. O ciúme deles se transformou em raiva. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Desta vez ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Desta vez ele contou não apenas aos irmãos, mas também ao seu pai. Até mesmo Jacó, que amava tanto José, o repreendeu, dizendo: "Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar diante de você?" Embora Jacó tenha guardado essas palavras no coração para os irmãos, foi a gota d'água. O ódio deles por José atingiu o ponto de ebulição. Eles o apelidaram de o sonhador, mas não era um apelido carinhoso. Era uma zombaria, uma forma de diminuir o dom que Deus lhe havia dado. Eles não entendiam que aqueles sonhos não eram fruto da arrogância de José, mas sim parte de um plano divino muito maior. Um plano que, ironicamente, acabaria por salvar a todos eles. A história de José nos ensina que muitas vezes os dons que recebemos de Deus podem ser mal compreendidos pelos outros. Podem gerar inveja, ciúme e até mesmo perseguição. Talvez você tenha um sonho, um talento, um chamado que as pessoas ao seu redor não entendem. Talvez eles o chamem de sonhador com um tom de zombaria. Mas a lição aqui é clara: não deixe que a incompreensão dos outros apague a chama do dom que Deus colocou em você. A túnica colorida e os sonhos proféticos marcaram o início da jornada de José. Os foram os catalisadores para os eventos que se seguiriam, menos a traição, a escravidão, a prisão. Mas, como veremos, cada passo, por mais doloroso que fosse, estava guiando José para o cumprimento do propósito de Deus. Aquilo que começou como motivo de ódio seria, no final, a chave para sua exaltação e para a salvação de sua família. Os sonhos de José eram mais do que apenas imagens noturnas. Eram promessas de um futuro que parecia impossível do fundo de uma cisterna ou de uma cela de prisão, mas que, aos olhos de Deus, já era uma realidade. E essa é a beleza da fé: acreditar no que não se pode ver e confiar que aquele que deu o sonho é fiel para cumpri-lo. A jornada de José está apenas começando. A traição de seus irmãos o levará a uma terra distante, o Egito, onde ele enfrentará provações que testarão sua fé até o limite. Mas em cada desafio, veremos a mão de Deus trabalhando, moldando seu caráter e preparando-o para o momento em que o sol, a lua e as 11 estrelas finalmente se curvariam. O que podemos aprender com este início da história? Primeiro, que o favoritismo, mesmo bem intencionado, pode ter consequências devastadoras dentro de uma família. Segundo, que os dons que Deus nos dá
devem ser administrados com humildade e sabedoria. E talvez o mais importante, nunca subestime o poder de um sonho dado por Deus. Ele pode ser o mapa para o seu destino. Espero que vocês tenham se inspirado com este começo da história de José. É uma narrativa que fala sobre família, sobre propósito e sobre como Deus pode usar até mesmo as piores situações para o nosso bem. Fiquem ligados, pois nos próximos vídeos continuaremos a desvendar essa saga incrível. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando a jornada de José e outras histórias transformadoras da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe também com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Fiquem com Deus e até a próxima.